Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Nós vamos iniciar então a videoaula número 2 da semana 11. Essa parte que nós vamos trabalhar aqui é a parte mais gramatical, sobre verbos, a segunda parte. Já iniciamos na semana passada a questão de verbos e vamos continuar essa semana e semana que vem. Vamos lá, então? Vocês não vão precisar da apostila neste momento, ok? Neste momento, nós vamos trabalhar com a questão dos verbos. Eles aparecem na apostila, só que de forma mais resumida. Aqui na aula, eu estou fazendo de forma um pouquinho mais aprofundada. Semana passada a gente falou o que era o verbo, quais os tempos, as conjugações, falamos um pouquinho sobre os verbos regulares e irregulares e vamos continuar agora com verbos anômalos. São verbos que apresentam mudança profunda na sua forma, quando são flexionados. Temos como exemplo os verbos ser e ir, no presente e pretérito perfeito do modo indicativo, respectivamente. Observe. Aqui nós temos uma tabela do verbo ser. Olha o que acontece. Eu sou, presente, eu fui no passado. Tu és, tu foste no passado. Ele ou ela é, presente, foi no passado. Nós somos, presente, nós fomos no passado. Vós sois, presente, vós fostes no passado. Eles e elas são no presente, foram no passado. Então, observem como esse verbo ser se modifica muito, dependendo da pessoa, primeira, segunda ou terceira pessoa, e dependendo do tempo, presente ou passado. Sou, fui, és, foste, sois, são. Então, ele é totalmente sem radical, por isso chamado de anônimo. A mesma coisa acontece com o verbo ir. Eu vou, eu fui. Tu vais, tu foste. Ele e ela vai, foi. Nós vamos, fomos. Vós ides, fostes, passado. Eles, elas vão, foram no passado. O verbo ir também é um verbo totalmente anômalo, sem radical, e muda muito a pessoa, né? Primeira, segunda, terceira pessoa, e no tempo verbal do presente ou passado. Observa-se que nos dois exemplos os radicais não aparecem em nenhuma das flexões. Além disso, as flexões do pretérito perfeito são iguais para ambos os verbos, o que é possível, que só é possível por não possuírem padrões pré-determinados. Então, tanto o verbo ser como o verbo ir possuem, né, algumas flexões iguais no passado, porque não tem radical, não tem padrão pré-determinado. Os verbos defectivos. É como se eles fossem com defeito. São verbos que não podem ser flexionados em todas as pessoas do discurso, por isso não são verbos regulares nem irregulares, e nem os anônimos. É o caso do verbo falir e colorir, que estão conjugados a seguir no presente do modo indicativo. Então, nós vamos ver como que eles são conjugados e eles são defectivos porque eles possuem um defeito, eles não têm todas as pessoas. Vamos ver. O que acontece aqui, ó? Eu falo no presente não existe. O colorir, coloro, colore também não existe. O tu de falir não existe. Colorir, tu colores, ok? Ele ou ela, falho, fale, não. Colore, ok. Nós falimos, nós colorimos. Vós falis, vós coloris. Eles e elas falam, falham e colorem. Então, percebam que o verbo falir só tem duas pessoas do presente, o nós e o vós. Por isso que ele é defectivo. E o colorir só não tem a primeira pessoa. Eu coloro, não fica estranho, a gente não consegue conjugar a primeira pessoa.
Então, por isso que é chamado de defectivo. Verbos abundantes. Esses verbos possuem mais de uma forma aceita pela norma padrão e a depender do contexto. Como exemplo, os verbos abundantes temos. Abundantes no sentido que sempre tem mais de uma opção. Pagar, pagado e pago. Ganhar, ganhado e ganho, dependendo do contexto. Suspender, suspendido e suspenso. Incluir, incluído e incluso. Expelir, né? Expelido ou expulso. E corrigir, corrigido e correto. Tanto faz. Modos e tempos verbais. Os verbos são flexionados em modos verbais e tempos verbais. Existem 3 modos verbais que são aplicados em contextos diferentes e nos modos indicativo e subjuntivo. Pode-se observar a presença de diferentes tempos verbais que indicam o momento em que a ação ocorre. Então, nós temos 3 modos: indicativo, subjuntivo e imperativo. No indicativo e no subjuntivo, nós temos subdivisões do tempo. Indicativo. Esse modo expressa a certeza de que a ação ocorreu, ocorre ou ocorrerá. Portanto, os verbos conjugados no modo indicativo exprimem possibilidades reais de uma ação de ação ocorrer. Então, é algo concreto, tá? De certeza, por isso indicativo. Vamos trabalhar aqui com os tempos verbais do indicativo. Presente. Indica algo que acontece no momento da fala. Hábitos e verdades universais. 3 verbos, um de cada conjugação. Terminado em ar, brincar, er, correr, ir, partir. Eu brinco, tu brincas, ele brinca. Nós brincamos, vós brincais, eles brincam. Eu corro, tu corres, ele corre. Nós corremos, vós correis, eles correm. Eu parto, tu partes, ele parte. Nós partimos, vós partis e eles partem. Presente do indicativo, aquela ação que acontece no momento da fala e é algo real, de certeza. Pretérito perfeito. Então, é o passado perfeito, que aconteceu lá no passado e foi terminado. Indicações iniciadas e concluídas em um momento anterior à fala. As 3, de novo, os 3 verbos. Brincar, correr e partir. Eu brinquei, tu brincaste, ele brincou. Nós brincamos, vós brincastes, eles brincaram. Eu corri, tu correste, ele correu. Nós corremos, vós correstes, eles correram. Eu parti, tu partiste, ele partiu. Nós partimos, vós partistes, eles partiram. Concluída, quando eu digo ele correu ontem na beira-mar, foi uma ação feita no passado e concluída. O pretérito imperfeito, que é aquele passado que indica algo anterior, né? Mas que deixou de acontecer por hábitos passados. Então, dos 3 verbos de novo, brincar, correr e partir. Eu brincava, tu brincavas, ele brincava, nós brincávamos, vós brincáveis, eles brincavam. Correr, eu corria, tu corrias, ele corria, nós corríamos, corríeis e eles corriam. Partir, eu partia, tu partias, ele partia. Nós partíamos, vós partíeis, eles partiam. Então, acontecia no momento, mas não acontece mais agora. Quando eu digo eu brincava de boneca quando tinha 8 anos, eu brincava, tá? É algo que acontecia com frequência durante aquele momento, mas não acontece mais. Agora, o pretérito mais que perfeito indica uma ação que ocorreu antes de outra ação já no passado. Brincar, correr e partir. De novo, eu brincara, tu brincaras, ele brincara, nós brincáramos, vós brincareis, eles brincaram. Não tem acento, pessoal, cuidado, ó. Eu correra, não é correrá, não é com acento. Eu correra, tu correras, ele correra, nós correramos, vós correreis, eles correram.
Eu partira, tu partiras, ele partira. Nós partíramos, vós partireis, eles partiram. Ainda no indicativo, temos o futuro do presente. Indica uma ação que acontecerá em momento posterior. Eu brincarei, tu brincarás, ele brincará. Vai acontecer ainda, futuro do presente. Nós brincaremos, vós brincareis, eles brincarão. Futuro, ó, ó tio, brincarão. Eu correrei, tu correrás, ele correrá. Nós correremos, vós correreis e eles correrão. Futuro. Eu partirei, tu partirás, ele partirá. Nós partiremos, vós partireis, eles partirão. Lembrando que o aotil no final é futuro, brincarão. E o passado, brincarão, com AM, tá? Futuro do pretérito. Indica uma ação que poderia acontecer, mas que, dependendo de uma condição. É o único tempo de modo indicativo que não expressa uma certeza. Então, ele está no modo indicativo, futuro do pretérito, mas não indica necessariamente uma certeza. Eu brincaria se acontecesse alguma coisa. Tu brincarias, ele brincaria, nós brincaríamos, vós brincaríamos, ele brincaria, nós brincaríamos, vós brincaríeis, eles brincariam. Eu correria, tu correrias, ele correria, nós correríamos, vós correríeis, eles correriam. Eu partiria, tu partirias, ele partiria, nós partiríamos, vós partiríeis, eles partiriam. O que acontece aqui? Nós temos um verbo que depende de outro. Então, eu brincaria se acontecesse tal coisa, tá? Ele está dentro do indicativo, do modo indicativo, mas tem um pouquinho de condição. Aqui a gente encerra então essa videoaula sobre verbos. Trabalhamos com o tempo indicativo, o modo indicativo e todos os tempos do modo indicativo, tá? Essas informações foram retiradas desse site, eu deixei o link ali para se vocês quiserem dar uma olhada. E na próxima semana a gente continua com os verbos na videoaula sempre número 2, ok? Tchau, tchau e fiquem bem, pessoal!